Silêncio. O tempo parece desaparecer quando contemplamos os mistérios da eternidade. O homem que carregou as chagas de Cristo por 50 anos nos deixou um aviso que poucos tiveram coragem de enfrentar. Seus olhos, marcados pelo sofrimento divino, viram além do véu que separa nosso mundo da verdade celestial. Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um homem santo. Era um profeta cujas palavras agora ressurgem das sombras da história para nos alertar sobre o que está por vir. Um aviso ignorado por décadas, desprezado pelos poderosos e agora mais relevante do que nunca. A escuridão global que ele previu não é apenas uma metáfora, é uma realidade que se aproxima a cada momento. Hoje, revelaremos o que as autoridades religiosas e os governos tentaram esconder por tanto tempo. Padre Pio deixou avisos sérios para tempos como este. E agora, o livro de Padre Pio, que já está mudando vidas e operando milagres, está ao seu alcance. Restam poucas cópias. Se você sente que precisa de uma resposta de Deus, clique no primeiro comentário fixado agora e escreva Amém nos comentários para confirmar sua fé. Os sinais estavam diante de nós, escritos nas entrelinhas das cartas de Padre Pio, sussurrados nos corredores do Vaticano, presentes nos relatos daqueles que testemunharam seus êxtases místicos. Um santo que sofreu perseguição dentro da própria igreja por revelar verdades inconvenientes, cujas mãos sangravam diariamente como testemunho vivo da paixão de Cristo. Enquanto o mundo moderno corre em direção ao precipício, as palavras deste humilde capuchinho ecoam através do tempo como um sino que anuncia não apenas o perigo, mas também a esperança para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Os sinais dos tempos se manifestam exatamente como ele descreveu. A degradação moral, o afastamento da fé, os conflitos que dividem famílias e nações. Este não é um alerta comum. É um chamado divino transmitido através de um homem que viveu entre dois mundos. Em 1950, quando o mundo ainda se recuperava das feridas da Segunda Guerra Mundial, Padre Pio escreveu em uma de suas cartas: "A humanidade está caminhando para uma grande catástrofe. Não é a guerra, não é a fome, nem as doenças que devemos temer. É a apostasia, o afastamento de Deus, que trará a verdadeira escuridão sobre o mundo." Palavras que pareciam exageradas naquela época, mas que hoje começam a fazer sentido como nunca antes. O santo capuchinho, que passava horas no confessionário conhecendo a profundidade da alma humana, via o futuro desenrolar-se como um pergaminho aberto diante de seus olhos místicos. Ele descreveu um tempo em que a luz da fé seria quase extinta, não por forças externas, mas pelo abandono voluntário dos princípios que sustentaram a civilização por séculos. O mundo está mergulhado na escuridão, como o Padre Pio previu. Não ignore o chamado. O livro sagrado de Padre Pio já trouxe milagres para muitos. Se seu coração sente esse aperto, é Deus te chamando. Baixe sua cópia no primeiro comentário fixado e escreva Amém aqui nos comentários para receber sua bênção. Os relatos daqueles que conviveram com Padre Pio descrevem momentos em que ele entrava em profundo sofrimento ao contemplar os tempos que viriam. Sua face transfigurada pelo sofrimento, sua voz alterada como se falasse de outro plano de existência. "Vejo uma noite escura se aproximando", dizia ele aos seus confidentes mais próximos. "Uma escuridão que não é física, mas espiritual, que cegará as mentes e endurecerá os corações dos homens." Em uma era de avanços tecnológicos e científicos sem precedentes, parece contraditório falar de escuridão. No entanto, Padre Pio apontava para um vazio interior que nenhuma conquista material poderia preencher. Um vazio que, segundo ele, seria o verdadeiro catalisador da tragédia que se aproxima. As profecias de Padre Pio não eram mensagens de desespero, mas chamados à conversão. "Rezem, rezem, rezem", repetia constantemente aos seus seguidores. A oração
é a chave que abre o coração de Deus. Enquanto muitos religiosos de sua época se preocupavam com questões políticas e sociais, o santo de Pietrelcina mantinha seu foco no essencial, a transformação interior como o único caminho para evitar a catástrofe coletiva. Ele falava de um tempo em que as pessoas buscariam respostas em todos os lugares, exceto onde realmente poderiam encontrá-las. Quando os homens abandonarem a verdade revelada por Deus, profetizou, serão entregues a todo tipo de engano, acreditando em mentiras que os levarão à destruição. O que torna o alerta de Padre Pio tão perturbador não é apenas seu conteúdo sombrio, mas a precisão com que ele descreveu os eventos que antecederiam esta escuridão global. Ele falou de uma época em que os valores seriam invertidos, em que o mal seria chamado de bem, e o bem seria ridicularizado como antiquado e opressivo. Mencionou um tempo em que a igreja seria atacada não apenas de fora, mas principalmente de dentro, por aqueles que deveriam ser seus defensores. Virá um tempo, disse ele, em que os próprios pastores conduzirão as ovelhas para longe dos verdes pastos da verdade. Esta descrição parece estranhamente familiar quando observamos os conflitos teológicos e morais que dividem comunidades religiosas em todo o mundo nos dias atuais. Entre os escritos menos conhecidos de Padre Pio, encontramos referências a uma grande apostasia que se manifestaria primeiramente nas nações tradicionalmente cristãs. Ele via uma correlação direta entre o abandono da fé e o colapso moral da sociedade. Quando os santuários estiverem vazios, advertiu, as prisões estarão cheias. Quando os confessionários forem abandonados, os consultórios dos psiquiatras estarão lotados. Esta observação profética parece descrever com precisão a crise existencial que aflige as sociedades ocidentais contemporâneas, onde índices de depressão, ansiedade e suicídio atingem números alarmantes, especialmente entre os jovens que cresceram sem referências espirituais sólidas. Padre Pio revelou que poucos seriam capazes de suportar o que viria. E agora, através deste livro sagrado, você pode encontrar proteção e luz. Este chamado não é por acaso. Acesse o primeiro comentário fixado e escreva Amém nos comentários para confirmar que você está pronto para receber essa graça. O que talvez seja mais alarmante nos avisos de Padre Pio é sua descrição do processo gradual pelo qual esta escuridão se espalharia. Não como um evento súbito e apocalíptico, mas como uma deterioração lenta e quase imperceptível dos fundamentos morais e espirituais da civilização. Como uma doença que primeiro adormece os sentidos antes de paralisar o corpo, explicava ele, a apostasia primeiro adormecerá a consciência moral antes de paralisar a alma. Esta progressão insidiosa torna o perigo ainda maior, pois muitos não percebem a gravidade da situação até que seja tarde demais para reverter o curso dos acontecimentos. O santo comparava este processo à parábola do sapo na água, que vai sendo aquecida gradualmente até ferver. As visões místicas de Padre Pio incluíam imagens de uma sociedade fragmentada, dividida por conflitos ideológicos, incapaz de distinguir verdade de mentira. Os homens se tornarão inimigos uns dos outros sem saber por quê, profetizava ele. Serão manipulados por forças que não compreendem, movidos por paixões que não conseguem controlar. E desta visão de divisão social parece corresponder ao crescente tribalismo político e cultural que caracteriza nosso tempo, onde o diálogo construtivo é substituído por acusações mútuas e a busca da verdade é subordinada à afirmação de identidades coletivas. A polarização que testemunhamos seria, segundo Padre Pio, apenas um sintoma da doença espiritual mais profunda que aflige a humanidade. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está chamando você.
O livro sagrado de Padre Pio, que já curou e transformou milhares, está disponível por pouco tempo. Acesse o primeiro comentário fixado e escreva Amém nos comentários para selar sua bênção. Entre os anos de 1958 e 1962, Padre Pio mencionou repetidamente uma noite escura da inteligência humana que precederia tempos ainda mais difíceis. Ele observava com tristeza como o conhecimento seria separado da sabedoria, como a informação abundaria, enquanto o discernimento se tornaria cada vez mais raro. Os homens saberão tudo e compreenderão nada, lamentava. Terão respostas para todas as perguntas, exceto para as que realmente importam. Este diagnóstico parece descrever com precisão a era da informação em que vivemos, onde dados abundam, mas a compreensão profunda do sentido da existência humana parece cada vez mais inacessível para muitos. Se o seu coração está apertado e você sente que algo precisa mudar urgentemente, Padre Pio preparou este livro para você. Ele já trouxe curas e milagres para muitos. Clique no primeiro comentário fixado e escreva Amém nos comentários para abrir sua vida à transformação. Os testemunhos daqueles que estiveram presentes quando Padre Pio falava sobre estes tempos futuros descrevem como seu semblante mudava, como se estivesse visualizando cenas terríveis que não podia expressar completamente em palavras. Ele tremia, recordou um dos seus confrades capuchinhos, e às vezes chorava silenciosamente, como se estivesse testemunhando tragédias além da compreensão humana. O santo explicava que muitas das calamidades que viriam não seriam causadas por forças naturais ou desastres físicos, mas seriam consequências diretas das escolhas morais da humanidade. O homem colherá o que plantou, dizia ele, ecoando as Escrituras. A escuridão virá porque os homens preferiram as trevas à luz. Um aspecto particularmente perturbador das profecias de Padre Pio refere-se ao que ele chamava de eclipse da verdade nos meios de comunicação. Décadas antes da revolução digital e das redes sociais, ele previu um tempo em que seria quase impossível distinguir fatos de ficção, em que a verdade seria distorcida sistematicamente até se tornar irreconhecível. Surgirão meios de espalhar mentiras com tanta eficiência que muitos dos eleitos serão enganados, advertiu, usando terminologia bíblica. Esta observação parece descrever com inquietante precisão a era da desinformação e das chamadas fake news que caracteriza nossa paisagem midiática contemporânea. Nas conversas privadas com seus dirigidos espirituais, Padre Pio falava sobre uma cegueira voluntária que afetaria principalmente as elites intelectuais e políticas do mundo. Aqueles que deveriam guiar os outros se tornarão cegos conduzindo cegos, lamentava, e recusarão qualquer luz que revele sua condição. Esta observação parece antecipar a arrogância tecnocrática que caracteriza muitas das estruturas de poder contemporâneas, onde decisões que afetam milhões são tomadas com base em ideologias reducionistas que ignoram a dimensão espiritual da existência humana. O santo enfatizava que esta cegueira não seria uma falha intelectual, mas moral, uma recusa deliberada em reconhecer verdades inconvenientes. Um dos aspectos mais alarmantes das profecias de Padre Pio se refere ao que ele descrevia como a desumanização sistemática que precederia a escuridão global. Os homens serão reduzidos a números, a unidades econômicas, a engrenagens de uma máquina sem alma, alertava. Sua dignidade como filhos de Deus será negada, não por decreto explícito, mas por uma visão de mundo que não reconhece nada além do material. Esta previsão parece descrever com precisão tendências contemporâneas em diversos campos, desde a economia até a medicina, onde considerações técnicas e utilitárias frequentemente ofuscam preocupações humanísticas mais profundas.
Nos seus últimos anos de vida, entre 1965 e 1968, Padre Pio demonstrava uma preocupação crescente com o que ele chamava de ataque à família, como prenúncio da escuridão vindoura. Quando a célula fundamental da sociedade for destruída, alertava, o edifício inteiro desmoronará. Ele previa uma época em que os laços familiares seriam sistematicamente enfraquecidos, em que crianças cresceriam sem a orientação moral e o apoio emocional que apenas uma família estável pode proporcionar. A destruição da família não virá por proibição, explicava, mas por redefinição, até que a instituição se torne irreconhecível e incapaz de cumprir sua função divinamente ordenada. Entre as profecias menos conhecidas de Padre Pio está sua advertência sobre o que ele chamava de doutrina da autodestruição, que ganharia aceitação generalizada antes da chegada da escuridão global. Os homens abraçarão filosofias que justificam seu próprio aniquilamento, dizia ele com tristeza, e chamarão isso de libertação. Esta observação enigmática parece antecipar diversas correntes ideológicas contemporâneas que, sob o disfarce de emancipação individual, promovem visões nihilistas que negam qualquer significado transcendente à existência humana. O santo alertava que esta cultura de morte se manifestaria não apenas no desrespeito pela vida humana em seus estágios mais vulneráveis, mas em uma hostilidade geral à própria ideia de natureza humana. Durante seus êxtases místicos, Padre Pio frequentemente falava sobre o que chamava de grande engano que precederia a escuridão global. Satanás aparecerá como anjo de luz, advertia, citando São Paulo. Oferecerá soluções que parecem aliviar o sofrimento humano, mas, na verdade, apenas aprofundarão a miséria espiritual do mundo. O santo explicava que este engano envolveria promessas de paz e prosperidade desvinculadas de qualquer fundamento moral objetivo. Os homens buscarão um paraíso terrestre, dizia ele, e nesta busca perderão tanto o céu quanto a terra. Esta observação parece descrever com precisão o materialismo utópico que caracteriza muitas visões políticas contemporâneas, onde a felicidade humana é reduzida a métricas econômicas e questões de conveniência. O que tornava os alertas de Padre Pio ainda mais urgentes era sua convicção de que o tempo para evitar a escuridão global era limitado. Existe uma linha que, uma vez cruzada, tornará certos desenvolvimentos inevitáveis, advertia. Não porque Deus deseje punir, mas porque certas escolhas produzem consequências que nem mesmo a misericórdia divina pode impedir sem violar a liberdade humana. Esta visão de um ponto de não retorno moral dava às suas profecias um senso de urgência que muitos de seus contemporâneos não compreenderam. O santo insistia que ainda havia tempo para mudar o curso dos acontecimentos, mas que cada momento de adiamento tornava a reversão mais difícil. Em suas conversas com aqueles que buscavam sua orientação espiritual, Padre Pio frequentemente mencionava o que chamava de sinais dos tempos, indicadores que revelariam a aproximação da escuridão global. Um destes sinais seria o que ele descrevia como uma pandemia de desespero que afetaria especialmente os jovens. Eles buscarão a morte porque não conseguem encontrar sentido na vida, lamentava. Esta observação parece antecipar a atual crise de saúde mental que aflige as gerações mais jovens em taxas sem precedentes. O santo via esta epidemia de depressão e ansiedade não apenas como um problema psicológico, mas como um sintoma de uma crise espiritual mais profunda, a falta de um propósito transcendente para a existência. Outro sinal que Padre Pio identificava seria o que ele chamava de crise de autoridade, que afetaria todas as instituições tradicionais. Os homens não reconhecerão mais nenhuma voz como digna de confiança, profetizava. Cada um se tornará autoridade para si mesmo, resultando em caos social.
Esta previsão parece descrever com precisão a erosão contemporânea da confiança em instituições que anteriormente proporcionavam orientação moral e estabilidade social, igrejas, universidades, governos e até mesmo a família. O santo via esta fragmentação da autoridade não como uma libertação autêntica, mas como um precursor da tirania, pois, quando todos são sua própria lei, o mais forte prevalecerá. Particularmente alarmante era a advertência de Padre Pio sobre o que ele chamava de inversão do sagrado e do profano, como prenúncio da escuridão global. O que é sagrado será profanado, e o que é profano será sacralizado, dizia ele, descrevendo uma confusão moral completa que afetaria até mesmo instituições religiosas. Homens de fé defenderão o espírito do mundo enquanto condenarão aqueles que permanecem fiéis à verdade revelada. Esta observação parece antecipar as profundas divisões ideológicas que atualmente fragmentam comunidades de fé, onde frequentemente posições políticas temporárias ganham precedência sobre princípios eternos na determinação de alianças e lealdades. Nas suas últimas cartas, escritas pouco antes de sua morte, em 1968, Padre Pio expressava preocupação com o que chamava de adoração da tecnologia, que precederia a escuridão global. Os homens criarão máquinas cada vez mais poderosas, observava, e gradualmente transferirão para estas máquinas não apenas o trabalho de seus braços, mas também de suas mentes e, eventualmente, de suas almas. Esta visão parece antecipar de forma notável o atual desenvolvimento da inteligência artificial e a crescente dependência humana de dispositivos digitais. O santo alertava que esta delegação de capacidades humanas essenciais para máquinas resultaria não em libertação, mas em uma nova forma de escravidão. Pois aquele que abandona sua soberania sobre suas faculdades torna-se escravo daquilo a que as delegou. Entre os fenômenos mais perturbadores que Padre Pio previa como precursores da escuridão global estava o que ele chamava de perda da memória cultural, um esquecimento coletivo das tradições, valores e narrativas que davam sentido e continuidade à civilização ocidental. Um povo sem passado é facilmente manipulável, advertia. Quando os homens não sabem de onde vieram, qualquer um pode dizer-lhes quem são. Esta observação parece descrever com precisão a atual crise educacional, onde sistemas de ensino frequentemente falham em transmitir às novas gerações o patrimônio cultural e intelectual que moldou suas sociedades. O santo via neste rompimento com a tradição não um avanço progressista, mas uma vulnerabilidade perigosa às ideologias totalitárias que prosperam no vácuo deixado pela perda de identidade cultural. Uma das advertências mais severas de Padre Pio referia-se ao que ele chamava de eclipse da razão que precederia a escuridão global. A faculdade de raciocínio, este dom divino que distingue o homem, será sistematicamente desacreditada, lamentava. O pensamento claro e lógico será denunciado como opressivo, enquanto contradições óbvias serão aceitas sem questionamento. Esta observação parece antecipar tendências intelectuais pós-modernas que desconfiam da própria possibilidade de verdade objetiva e coerência racional. O santo insistia que este abandono da razão representava não apenas uma crise intelectual, mas espiritual, pois a mesma luz que ilumina a mente humana procede daquele que é a luz do mundo. Nos seus momentos de oração mais intensa, Padre Pio recebia visões do que ele chamava de grande purificação, que acompanharia a escuridão global. Será um tempo de sofrimento, admitia, mas também de extraordinária graça para aqueles que permanecerem fiéis. O santo comparava este período aos dolores de parto mencionados nas Escrituras,
sofrimentos intensos, mas temporários, que precediam o nascimento de algo novo. A escuridão não durará para sempre, assegurava aos seus filhos espirituais. Depois dela, virá uma renovação da fé e da sociedade mais profunda do que qualquer coisa que o mundo moderno já testemunhou. Esta visão de esperança além da tribulação é central para compreender a mensagem completa de Padre Pio. Não era um profeta de calamidades, mas um mensageiro da misericórdia divina que opera mesmo nos períodos mais sombrios da história humana. Uma das características mais notáveis das profecias de Padre Pio era sua insistência de que a escuridão global, embora inevitável dados os caminhos escolhidos pela humanidade moderna, poderia ser mitigada através da oração e do sacrifício pessoal. Cada ato de fé autêntica, lhe ensinava ele, é como uma pequena luz acesa na escuridão que se aproxima. O santo enfatizava que mesmo quando instituições e sociedades inteiras parecem afundar na apostasia, indivíduos e pequenas comunidades fiéis podem preservar a verdade e a caridade como sementes para a eventual renovação espiritual do mundo. Deus sempre preserva um remanescente, lembrava ele, citando o profeta Elias. Por causa dos justos, a cidade é poupada da destruição completa. Os diários espirituais de Padre Pio revelam que ele considerava a Eucaristia como o grande antídoto para a escuridão vindoura. Quando tudo mais desaparecer, profetizava, permanecerá o Santíssimo Sacramento como luz que nenhuma escuridão pode extinguir. Esta ênfase na presença real de Cristo como fonte de força espiritual durante tempos de tribulação caracterizava toda a visão escatológica do santo. Uma única comunhão bem feita, insistia ele, tem mais poder para transformar o mundo do que todos os programas políticos e reformas sociais combinados. Esta perspectiva sacramental oferecia um contraponto radical à mentalidade ativista que frequentemente prevalece nos círculos religiosos contemporâneos. Entre as advertências menos conhecidas de Padre Pio estava sua preocupação com o que chamava de crise da masculinidade, como prenúncio da escuridão global. Quando os homens abandonarem sua vocação de protetores e providenciadores, observava ele, toda a ordem social será desestabilizada. O santo via a confusão crescente sobre papéis masculinos não como libertação, mas como um abandono de responsabilidades essenciais. Um homem que recusa sua missão deixa um vácuo que será preenchido por forças destrutivas, advertia. Esta visão, distintamente tradicional, parece contrariar tendências contemporâneas, mas Padre Pio insistia que estava simplesmente articulando verdades antropológicas fundamentais inscritas na própria natureza humana pelo Criador. De forma semelhante, o santo expressava preocupação com o que percebia como uma distorção da feminilidade que precederia a escuridão global. Quando as mulheres são persuadidas a ver a maternidade como um fardo em vez de uma bênção, lamentava, algo fundamental é perdido na compreensão humana do amor e do sacrifício. Padre Pio reconhecia o valor da participação feminina em todas as esferas da sociedade, mas advertia contra ideologias que negavam ou diminuíam o que ele via como o gênio particular da mulher, sua capacidade única de nutrir vida física e espiritual. O santo relacionava esta visão à sua profunda devoção mariana, vendo em Maria de Nazaré o modelo perfeito de feminilidade que harmoniza força e ternura. Nas suas últimas semanas de vida, Padre Pio falava frequentemente sobre o que chamava de tempestade que se aproxima, uma convergência de crises espirituais, morais, econômicas e políticas que marcariam o período mais intenso da escuridão global. Será um tempo em que todas as instituições humanas serão abaladas, profetizava. Aqueles que construíram suas vidas sobre areia verão tudo desmoronar.
No entanto, mesmo nestas previsões sombrias, o santo mantinha uma perspectiva sobrenatural de esperança. Quando os sistemas humanos falham, lembrava ele, a providência divina se torna mais visível para aqueles que têm olhos para ver. Esta confiança inabalável no cuidado divino, mesmo em meio às piores calamidades, caracterizava toda a mensagem profética de Padre Pio. Uma das advertências mais específicas do santo referia-se ao que ele descrevia como uma crise de saúde global, que serviria como catalisador para transformações sociais profundas e potencialmente perturbadoras. Virá um tempo, dizia ele, em que o medo da doença será usado para implementar controles que de outra forma seriam rejeitados pelos povos livres. Esta observação enigmática ganhou nova relevância à luz de eventos contemporâneos, levando muitos a reconsiderar as profecias de Padre Pio com renovada atenção. O santo enfatizava que sua preocupação não era primariamente com a doença física em si, mas com o que chamava de remédios piores que a enfermidade, respostas que, sob o pretexto de proteção, eliminariam liberdades essenciais à dignidade humana. Entre os escritos mais pessoais de Padre Pio, encontramos referências frequentes ao que ele percebia como um grande combate espiritual que se intensificaria à medida que a escuridão global se aproximasse. Não se trata principalmente de conflitos entre nações ou ideologias políticas, esclarecia, mas de uma batalha pelo coração e pela mente de cada pessoa humana. O santo insistia que este combate espiritual exigiria um tipo de vigilância interior que muitos cristãos modernos não estavam preparados para exercer. Os homens foram treinados para enxergar apenas o material, o tangível, lamentava. Perderam a capacidade de discernir as realidades espirituais que operam por trás das aparências. Esta cegueira espiritual, segundo ele, tornaria muitos vulneráveis a enganos cada vez mais sofisticados. Nos seus últimos dias, Padre Pio confiou a alguns dos seus filhos espirituais mais próximos que a escuridão global, embora severa, seria também surpreendentemente breve se comparada a outras crises históricas. Quanto mais intensa a escuridão, profetizava, mais súbita será a aurora que a seguirá. O santo comparava este padrão ao tríduo pascal, 3 dias de aparente derrota, seguidos por um triunfo inesperado e glorioso. Muitos perderão a esperança porque calcularão apenas com forças humanas, advertia. Mas aqueles que mantiverem os olhos fixos no Cristo crucificado e ressuscitado reconhecerão os sinais da intervenção divina quando ela começar a se manifestar. Esta perspectiva sobrenatural de esperança distinguia as profecias de Padre Pio de previsões meramente apocalípticas ou catastróficas. Uma das características mais notáveis das visões proféticas de Padre Pio era sua insistência de que a renovação que seguiria a escuridão global viria não através de grandes movimentos ou reformas institucionais, mas através do que ele chamava de pequenos remanescentes fiéis, espalhados pelo mundo. Deus raramente age através de multidões, observava. Prefere operar através de almas humildes, desconhecidas para o mundo, mas preciosas aos seus olhos. O santo comparava estes pequenos grupos de fiéis às brasas sobreviventes que, após um incêndio devastador, permitem que o fogo seja reaceso. Uma única família que preserva a fé autêntica, insistia ele, tem mais poder para renovar a igreja e o mundo do que 1000 programas pastorais elaborados por comitês. As cartas espirituais de Padre Pio revelam que ele considerava a devoção ao Imaculado Coração de Maria como essencial para sobreviver espiritualmente durante o período de escuridão global. Quando tudo parecer perdido, aconselhava, refugiem-se no coração daquela que esmagou a cabeça da serpente. O santo relacionava esta devoção mariana especificamente às aparições de Fátima,
que ele considerava uma intervenção providencial para preparar os fiéis para as provações vindouras. A Mãe de Deus revelou em Portugal o que está por vir. Dizia ele aos seus dirigidos espirituais: quem tem sabedoria ouvirá sua voz e seguirá seus conselhos. Esta dimensão mariana da espiritualidade de Padre Pio oferecia um elemento de ternura maternal, mesmo em suas advertências mais severas. O que distingue fundamentalmente as profecias de Padre Pio sobre a escuridão global de muitas outras previsões apocalípticas é sua integração constante da esperança sobrenatural. Mesmo quando descrevia os aspectos mais alarmantes da crise vindoura, o santo sempre retornava à certeza da vitória final de Cristo. Lembrem-se sempre, insistia ele, que já sabemos o final da história. Cristo já venceu o mundo. Esta confiança inabalável na providência divina permitia que Padre Pio mantivesse serenidade, mesmo quando recebia visões perturbadoras do futuro. Não temo pelo destino final da Igreja, confidenciou certa vez a um bispo preocupado com as tendências secularizantes na sociedade. Temo apenas pelo sofrimento desnecessário que os homens atrairão sobre si mesmos por sua falta de fé e obediência à vontade divina. A mensagem final de Padre Pio para aqueles que viveriam durante o tempo da escuridão global era surpreendentemente simples. Permaneçam pequenos, permaneçam escondidos, permaneçam fiéis. O santo acreditava que o período de tribulação seria caracterizado por tentações à grandiosidade e visibilidade. Muitos quererão se tornar salvadores, advertia, mas que a autêntica renovação viria através daqueles que aceitassem sua insignificância aos olhos do mundo e concentrassem suas energias na fidelidade às obrigações diárias de seu estado de vida. Uma mãe que educa seus filhos na fé, insistia ele, faz mais para combater a escuridão do que 1000 palestrantes em congressos sobre a renovação da Igreja. O legado profético de Padre Pio permanece como um desafio e um conforto para aqueles que contemplam os sinais inquietantes de nosso tempo. Suas advertências sobre a escuridão global que se aproxima não foram feitas para inspirar medo paralisante, mas vigilância espiritual e conversão autêntica. Como ele frequentemente lembrava aos seus filhos espirituais, a oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Os últimos momentos da vida terrena de Padre Pio foram marcados por uma serenidade que contrastava dramaticamente com a severidade de suas advertências. Vejo o que está por vir, sussurrou a um confrade capuchinho na véspera de sua morte, mas também vejo além. Esta capacidade de enxergar através e além da escuridão vindoura caracterizou toda a mensagem profética do santo. Sua visão não terminava com o caos e a apostasia que previa, mas se estendia até a renovação gloriosa que certamente a seguiria. Depois da purificação, prometia, virá uma primavera da fé como o mundo jamais testemunhou. É esta mensagem de esperança inextinguível que permanece como núcleo essencial do legado profético de Padre Pio. Não apenas a descrição da escuridão que se aproxima, mas a certeza da luz que, por fim, a dissipará. O Imaculado Coração de Maria triunfará, foram algumas de suas últimas palavras. Esta certeza sobrenatural não nos exime da vigilância ou da preparação para tempos difíceis, mas nos liberta do desespero que facilmente poderia nos consumir ao contemplarmos os sinais perturbadores de nossa época. Como o santo de Pietrelcina nos ensinou através de sua vida, seus sofrimentos e suas profecias, a última palavra não pertence à escuridão, mas à luz, não à morte, mas à vida, não ao homem, mas a Deus.